Antes de você começar a assistir esse papo, vou pedir uma coisa pra você. Dá like nesse vídeo. Eu descobri que realmente ajuda a propagar e a espalhar os vídeos do Mais Que 8 Minutos. Dá like e deixa teu comentário que eu vou começar a responder a galera aqui embaixo, beleza? Tamo junto. Senhoras e senhores, recebo aqui um cara que eu admiro muito. É um falso. A gente tem que mentir. Quando você tem um gremista do lado, você não pode dizer que você não gosta da pessoa, que você não vira um negócio de futebol. Porque eles são agressivos. Vira um negócio agressivo, que é desnecessário. O Grêmio, a história toda do Grêmio é de pai, é de família, Peninha? Claro, muito mais que pai. Mãe! Mãe! Não mete meu pai no meio que eu meto no meio do teu. É a minha mãe. Mas tinha cadeira... Aquela perpétua do estádio? Não, era o meu pai avô, tinha, na real, meu avô. Meu pai tinha cadeira. Me apresenta antes. Peninha, Eduardo Bueno, já... Quem é? Não conheço. O pessoal sabe. Um homem que é jornalista, trabalha com história, tem 50 livros escritos e um dos nomes mais pedidos da história desse programa. Porra, que tu tá mal. Mas pessoas pedindo e falando, traz ele e humilha. Todos eles falando isso. Não era trazer, tipo assim, que a gente gosta Então por dele. isso que tu trouxe esse teu auxiliar, né? Pô, tá aqui. Porque precisa de uns 5 pra me humilhar. Tá aqui uma da tua laia. O homem que é o novo Paulo Santana do Rio Grande do Sul. Puta que pariu. Cara, o Paulo Santana merecia ser mais conhecido no Brasil, né? Mas é um fenômeno muito local. O Porto Alegre, tu escapou de lá. Tu foi expulso ou tu saiu porque quis? Ambos. Tu nasceu em Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre, minha mãe é de Uruguaiana, que é na fronteira. Sim. A fronteira. E o teu pai? Meu pai não, meu pai é judeu. Tu não conhece nem teu pai, tu não sabe nem quem é o teu pai. Meu pai dizem que ele veio. Tá. A família veio da Rússia, se dividiu entre o judeu e a Argentina e o Bonfim. E aí lá meu pai morou lá no Bonfim, junto com os judeus. E tu nasceu no Bonfim? Toda, não. Eu nasci no Hospital Ernesto Dornelles, na Avenida Ipiranga. Ah, pobre. Se eu soubesse, não tinha nem vindo. Porque eu nasci no Hospital Moinhos de Vento, do lado do Parcão, onde as pessoas estão querendo um novo Brasil. Tanto é que eu jogo de tudo neles. Eu jogo ovo, eu jogo gelo. Muita bandeira do Brasil e muito... Aliás, no teu... Você que acompanha o Rafinha, ele mora num prédio, ele grava na casa dele pra economizar. E aí, além de gravar na casa dele pra economizar, com a mulher e o filho trancados ali na parte íntima, tem bandeira do Brasil pendurada na sacada dele. Tem. Na minha, não. Não, na tua. Tem, eu não sabia. Tem, juro. Eu tô bem acompanhado. Tá bem Mas acompanhado. onde tem dinheiro, tem mito. Não tem isso. Sempre tem. Mas é muito bom que uma vez eu peguei o elevador e aí era um dos protestos lá na Paulista. Sim. De apoio ao mito. Sim. E aí a pessoa era uma gaúcha, assim, descendo. Falava, mas tu não vai hoje? Aí eu falei, eu não vou e tal. Falei, por quê? Eu falei, porque o Lula é meu tio, eu falei pra ela. E ela, como assim? Eu falei, eu sou petista. Eu aumentei, inventei pra caralho. Ela até hoje no elevador? Ela acha que no 14º tem um desgraçado petista. É bom, porque tu pode pisar em cima, porque tu mora no 15º. Tá aqui embaixo. Tá polarizado o país? Tá polarizado pouco, né, Peninha? A questão é o seguinte, da onde nasceu essa polarização desgraçada que a gente vive nesse momento? De onde é que tu acha que saiu isso? Olha, é uma boa pergunta, porque na verdade o Brasil teve seus momentos de polarização que as pessoas ignoram, né? Um dos maiores dele, cara, e realmente as pessoas deveriam saber essa história, sem aquele papo, a Peninha sabe história. Não, é que, cara, quando tu sabe a tua história, fica muito mais fácil tu entender o país. O Brasil sempre foi um país reacionário, conservador, retrógrado, que sempre apostou em coisas horrorosas como a escravidão, foi o último país do mundo a abolir, sempre apostou no agronegócio, na monocultura, sempre apostou na desigualdade social, nunca apostou na disseminação do conhecimento, numa estrutura de colégio, né, de estudantil, nunca disseminou conhecimento, sempre foi uma elite vegetal, né, explorando um país inteiro e um monte de otário tipo nós servindo a eles. Isso sempre foi. Então, nesse sentido, a eleição dessa criatura, ela é genuína, porque pela primeira vez esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso, porque essas redes sociais deram para eles essa visibilidade, essa possibilidade de dizer isso, e um mito que eles seguem, né? Então, nesse sentido, é uma eleição genuína. Enfim, escolheram o cara deles. Sim.
Mas por que... engraçado, você fala, o Brasil é um país retrógrado, sempre foi. Sempre foi. Mas como é que em determinadas áreas a gente não é tanto? A liberdade porque sexual, na área da cultura... muita bundinha, muita... O Brasil é legal isso, eu gosto disso do Brasil. Isso. Aí fica essa impressão de que a gente é super pra frente. Isso que é uma mentira, né? Mas essa impressão é genuína também, e ela vem... É o seguinte, é um país da mistura, né? É um país africano, com um grande lance africano, é um país que ainda tem uma base indígena que acha que não tem, mas se tu fizer o teu DNA, não, tu é um judeu que veio da Rússia. Não tem. Não tem Caiová aqui. Pois dizem, tanto é que eu vou embora. Eu não vou falar com um cara que além não de tem tudo... Paracuê no meu sangue. Mas a tua mãe lá de Uruguaiana, talvez lá era terra de charrua e minuano, né? Talvez tenha. Lá, assim, tu sabe que o gaúcho é originalmente indígena, né? Charrua e minuano. Andar deitado no cavalo, churrasco de fogo de chão, xiripá, chimarrão, é tudo indígena. O gaúcho é basicamente um índio velho. O gaúcho é um índio. Tanto é que chama índio velho, né? Vem dessa história. Então tu deve ter o teu. Pode ser. Só que o que eu queria dizer antes de me interromper é que em 1910 a gente teve um momento da história do país que o país rachou muito, que foi Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca era um milico considerado um homem de completa nulidade mental, assim que ele era chamado, o homem de completa nulidade mental. Sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido o primeiro ditador do Brasil, o homem que deu o golpe republicano, porque as pessoas, proclamação da República. Como assim? Quando uma guarnição do exército sai do quartel às 6 da manhã e derruba um regime constitucional, como era do Dom Pedro II, só tem um nome, golpe. Você pode chamar de golpe republicano, mas não é proclamação da República, não é Revolução de 1930, não é Estado Novo, não é movimento de 1964, é golpe militar de 1964. Você pode apoiar ou não, você pode ser favorável ou não, não é uma questão de juízo de valor. Óbvio que eu sou contrário a todos esses golpes, mas é que eles primordialmente são golpes. Então houve um golpe em 1889 que derrubou o imperador, mandou ele embora e instaurou uma ditadura militar com 2 militares no poder. Isso não te falam, não te dizem, mas é isso. O Marechal Deodoro da Fonseca, uma perna torta, outra seca, que nem dizia minha mãe, um débil mental, e o Floriano Peixoto, um cara perigosíssimo, que foi um ditador horrível que ainda invadiu Florianópolis, que não chamava Florianópolis, matou todo mundo, fuzilou pessoas na ilha de Inhatomirim e como punição botou o nome Florianópolis. E esses Catarina ainda usam o nome Florianópolis. Seria que nem Porto Alegre se chamar de Alessandrópolis, entendeu? Eu matava. A minha cidade não vai chamar Claudiomirópolis. Não, porque é um castigo. Figueirópolis. E aí, o Floriano, embora fosse um ditador, ele não era continuista, ele permitiu que houvesse eleições. E aí foi eleito o primeiro civil aqui de São Paulo, Prudente de Moraes. Não vou contar todos os presidentes, mas daí virou a tal República dos Bacharéis. Os Mauricinho, Engomadinho, tudo defendendo o cafeicultor, mas tudo neoliberal, tudo federalista, economia neoliberal, parecia tudo muito bem. Até que em 1910, um milico disse, não, chega, precisa de milico para pôr ordem, é muita corrupção, é muita ladruagem. E o milico resolveu concorrer. E o Rui Barbosa, que evidentemente tu já ouviu falar, embora tu te interesse pela Marina Rui Barbosa. Sim. Que era um gênio, né? Que tinha uma biblioteca de 80 mil livros. Eu sei que tu não tem nem 8. Eu tenho algum. É mais DVD. O pessoal tá olhando aqui, só tem DVD. O cara não tem DVD. Nenhum livro na casa dele. Tem um ali. Aliás, eu quero abrir um parênteses. Pra que serve esses podcasts? Tem conteúdo em podcast? Agora comigo tá tendo. Porra, tá montando. Com o Haddad tá tendo. Com o Ciro tá tendo. Não, aqui tem conteúdo. Tem conteúdo. Eu juro pra você. Mas aquela porcaria daquele Flow, não, né? Tem conteúdo. Os caras são meus amigos, porra. Como teus amigos, antes da gente entrar no ar, tu tava detonando eles, Gavinha. Matheus! Pô, tu tava dizendo que o cara era uma bicicleta sem roda, o tal Monarca. Não falei nada disso. Porra, Rafinha. Monarca é o nome do cara, velho. Não falou. Não falou, mas pensou. Não falou, mas eu sei que pensou. Vou te falar uma coisa. Esse negócio do Flow é basicamente a semente de tudo que tá rolando dos negócios do podcast. Eles começaram inspirados muito lá fora, no Joe Rogan, que é um podcast que eu fui, que é o maior podcast do mundo, de um comediante americano. Eu fui nesse podcast. E eles aqui começaram essa história que virou um negócio. Tá, então... E o nosso papo aqui vai ter 1 hora e pouco. Tá. Lá...
Lá, 3 boa horas. sorte que tu não sai mais. Então, eu Lá é posso fazer cárcere uma privado. pergunta? É cárcere privado. Posso fazer uma pergunta de verdade, verdadeira? O que você quiser. E daí eu quero que tu responda, eu quero que a gente discute um pouco isso. Sempre. Cara, eu sou um homem de letras, sério. Eu sei que eu não pareço, mas eu sou um cara que lê e Eu não escreve. diria isso, encontrando sem te conhecer, eu não diria esse cara é um homem de letras, não diria. Não diria, exatamente. Mas eu sou. Uhum. Eu já li mais de 2.000 livros na minha vida. Eu escrevi, tu falou 50, mas eu escrevi 36. Tu aumentou 14. Você quer saber mas tu- quantos eu li? 2. Ah, isso os dois bom, né? Não, só um pouquinho. Mas não são apenas 2. Ah. É Xisto no Espaço e Escaravelho do Diabo. Coleção Vagalume na veia. Pensei que era 2 mil. Não, nada. Puta que pariu. Bem que eu achei que eu não conseguiria chegar tão baixo de ser lido pelo Rafinha Bastos. Não. Bom, falando Qual é- sério. qual é a pergunta? Falando sério. A pergunta é o seguinte, cara, um país se faz com informação, com educação, com conteúdo. Aí surgiram várias coisas que impedem as pessoas de ler, que nunca foram muito letradas no Brasil. Daí tem as séries da Netflix, Sim. tem a porra do computador, tem as redes sociais, tem o YouTube, que já eram assédios suficientemente envolventes para a pessoa, em vez de ler, ficar vendo estas merdas. É difícil concorrer com o Homem-Aranha. Exatamente, Muito é difícil. Aí surgiu uma nova coisa chamada podcast, que graças a Deus eu nem mal sei o que é, nunca fui, nunca vi. Inclusive não sei por que tem câmera nessa merda, porque todo mundo me falou que é de ouvir, que as pessoas ouvem essa merda. Agora assistem. Agora assistem. Agora assistem. Sim. É. Em busca do quê? De diversão? É isso que eu quero saber. Olha, eu acho que eu preciso fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas, basicamente, o que eu sinto que as pessoas procuram dependendo do convidado. Então, por exemplo, assim, a gente faz um equilíbrio. Sim. Segunda-feira a gente botou um cara do Um YouTube. idiota e hoje trouxe eu. Um idiota eu não diria, mas um cara que era mais da diversão. Um chikungunya, que é dos desimpedidos, que é de um canal legal pra caralho. Sei. A gente discutiu, falou merda pra caralho. Trago você um pouco de informação. Tá. Provavelmente na sexta-feira é um papo com o Mandetta, um papo sobre política. Legal. Então, assim. Tu é a eu vou terceira, tua longe. terceira via, Eu né? vou longe. Mandetta é a tua terceira via. Não. Ele diz porque que é. sabe que tem a Ele diz terceira que é. via Ele aqui diz que e tem o terceiro olho em Porto Alegre, que é o ele- Eduardo Leite. Né? Ele diz que. Que feio. Quer vir Não, aqui. porque o terceiro olho é aquele olho daqui, Eu sei, eu o tô olho ligado. todo vidente, o olho da testa. Quer vir aqui, mas tá muito ocupado.